paz do Senhor Jesus, passando aqui para nós orarmos e deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. A pergunta hoje é: temos deixado o Espírito Santo de Deus agir dentro da nossa vida, dentro de nós, templo do Espírito Santo de Deus? Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. Senhor, livra-nos, Senhor, do homem mau, da armadilha e da cilada. Repreende todo engano, tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Seja conosco no dia de hoje, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 1 diz assim: E foi acabada assim toda a obra que lhe fez Salomão para a casa do Senhor, e colocou Salomão nela as coisas que Davi, seu pai, tinha dedicado, e pôs a prata e o ouro e todo o utensílio nos tesouros da casa do Senhor. Então veja, Salomão ali levou 7 anos para terminar, né, a construção do templo. E quando chega agora esse momento, ele se dedica, né? Então a gente vai ver que ele tinha dedicado, né, tanto ele quanto seu pai, a essa obra maravilhosa que era a construção do templo do Senhor. Será que nós temos dedicado para aquilo que é sagrado, para aquilo que é abençoado, para aquilo que Deus quer, né? Será que nós temos dedicado segundo a vontade do Senhor? Então Salomão ajuntou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os príncipes das tribos, os cabeças das famílias dos filhos de Israel, para que trouxessem a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então, agora ali juntou em Jerusalém os anciões, né, os príncipes das tribos, todos, para que trouxessem a arca, que era ali era a presença de Deus, simbolizando a presença do Senhor, a arca do concerto. É necessário nós buscarmos a presença do Senhor, para nós, todos os dias, né, ali diante do Senhor, fazer um concerto com o Papai do Céu, para que nós venhamos fazer um concerto com aquele que é digno de honra e de glória, porque nós somos falhos, somos, né, pecadores, por mais que nós não queremos, muitas das vezes estamos lá cometendo as falhas. Que você possa hoje olhar para dentro de você, chamar a presença de Deus, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Ó, e se ajuntaram ao rei todos os varões de Israel por causa da festa que foi no 7º mês. É a festa do tabernáculo que eles estavam dizendo aqui. E vieram então todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca. Então agora esses sacerdotes, esses levitas, eles se prepararam para levar a arca, para levar a presença. Será que nós temos nos preparado? Será que nós temos esvaziado de nós mesmos? Será que nós temos permitido todo o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, né, que foi um benefício imerecido para mim, para você, que deixou a presença do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós? Será que nós temos valorizado? Será que nós temos deixado, né, essa presença inundar o nosso ser? Eles aqui se prepararam para ir, né? Eles foram, eles tiveram acesso, eles puderam entrar. Naquele tempo era somente ali os anciões, os levitas, os escolhidos que poderiam entrar dentro lá do átrio para deixar a arca, né? Eles entraram para realizar algo. E nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Como nós temos agido, como nós temos estado diante da presença do Senhor. Nós temos honrado essa presença do Espírito Santo de Deus, ou nós temos falado o que vem à mente, nós temos levantado calúnias, acusações, ou como nós temos agido. Como que nós temos agido depois que nós já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida? Que nós demos a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós. Será que nós temos agido com decência? Será que nós temos sido fiel segundo a vontade do Pai? Será que nós temos deixado de ser o enganador? Será que nós temos deixado de ser o caluniador, né, o orgulhoso, o ofendido? Como que
né, olhe para dentro de você, porque a seriedade que eles levavam, né, ali, a reverência diante do poder e da glória do Senhor, que aquela arca representava a presença do Pai, né, e levaram a arca e o tabernáculo do testemunho e todos os utensílios sagrados do santuário que estava no tabernáculo, os sacerdotes e os levitas os levaram. Então, nós vamos ver que eles levaram, eles aproveitaram a oportunidade, para eles era um grande, né, acontecimento poder estar levando a presença de Deus, as coisas sagradas da presença do Senhor. Como que você tem lidado com as coisas de Deus? E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia a ele se reunido diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, que pela sua abundância não se puderam contar nem numerar. Veja, e foi tão tamanha grande aqui o sacrifício, a oferta, diante né, da presença do Senhor. Toda a congregação, eles sabiam que aquele lugar ali era santo, que aqueles utensílios carregavam ali um peso de glória, né? Que era aquilo consagrado ao Senhor. Como que o ser humano tem agido diante das coisas do Senhor? Como que você tem agido diante da presença do Senhor? Tanto no templo você, como no templo, a casa de Deus. Como que você tem chego diante do Senhor? Você tem chego para dobrar teu joelho, fazer um concerto, adorar, já começar a entrar em espírito de adoração? Ou você tem, né, tem negligenciado essa parte, tanto na tua vida, no teu templo, no teu coração, como na casa do Senhor? Como que você tem agido antes de ir à casa do Senhor? Você tem olhado para dentro de você e feito um concerto todos os dias com o Senhor? Hoje nós não precisamos exatamente estar lá dentro do templo para chamar a glória e a presença do Senhor. E é necessário falar sobre isso, não desmerecendo o templo, a casa do Senhor, onde nós vamos, nos enchemos, onde nós nos reconciliamos, aonde nós, né, temos um avivamento, aonde é um lugar propício para os milagres do Senhor acontecer. Não estou desmerecendo. Só quero deixar bem claro que nós carregamos uma presença do Senhor. Nós somos responsáveis para manter acesa a brasa do Espírito Santo de Deus. Nesse tempo era necessário sacerdotes para ir e manter a chama acesa ali antes, na antessala, né, do átrio do Senhor. Era necessário manter aquela chama acesa dia e noite, para que lembrassem da presença do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita na minha e na tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele tem tido liberdade? Essa é a pergunta de Deus para mim e para a tua vida. Ele tem tido liberdade para agir segundo a vontade dele? Aqui eles prestaram uma reverência à presença de Deus, né? Aquilo que era sagrado e consagrado ao Senhor. Aleluia! E eles então foram lá e ofertaram ao Pai. Como nós temos ofertado a nossa vida diante do altar do Senhor? O que você tem ofertado na tua vida, no teu dia a dia ao Pai? O teu tempo, a tua adoração, a glória, financeiramente também, porque a casa do Senhor, o templo onde nós nos reunimos, ela é carente das misericórdias, né, de Deus, ela é carente do dinheiro para pagar aluguel, água, luz, né, e todo o processo que ali né, é papel higiênico, é produto de limpeza, é a manutenção do som, é a manutenção de toda a casa do Senhor. E aqui nesse templo também tinha que manter o sacerdote, né? Então o que nós vamos perceber no verso 6 diz assim: e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia a ele se reunido diante da arca sacrificaram ovelhas. Eles não mediram esforços, eles não tutibiaram. Não, meu Deus merece, estou fazendo para o meu Deus. Então lembra-se, quando você for sacrificar, quando você for ofertar ao teu Deus, saiba que você está fazendo para o seu Deus. É o teu Deus, como o seu Deus está diante de você, é o teu Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que fez todas as coisas. Você vai dar o que a Ele? Você está querendo reter o que? Aquele que pode te dar muito mais.
Verso 7. E os sacerdotes colocaram a arca do convênio do Senhor em seu lugar, no oratório da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar de assento da arca, e assim os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E se sobressaíam para fora os varais, de modo que se viam as pontas dos varais, desde a arca até diante do oráculo. Então, significa aqui que eles, né, ali colocaram aquela arca ali, né, e deixaram aquela vara para fora, porque se fosse necessário realmente de novo tirar, eles tinham acesso àquela vara, ó, mas não se fora, mas de fora não se podiam ver, e ali estiveram até o dia de hoje. Então, eles não podiam ver ali a arca que carregava a presença, eles não podiam ter acesso, mas tinha um varão, uma vara, né, que estava ali para que se eles precisassem tirar essa arca dali. Na arca não havia a não ser as 2 tábuas, né, que é dos 10 mandamentos, que Moisés tinha posto em Horebe, com as quais o Senhor tinha feito um convênio com os filhos de Israel depois que saíram do Egito. Então, Paulo menciona a respeito disso, né, lá em Hebreus 9:4, depois você lê. E quando os sacerdotes saíram do santuário, por todos os sacerdotes, porque todos os sacerdotes que se achavam tinham sido santificados sem que ainda tivessem sido ordenados por turnos diários. Eles tinham os turnos, cada um cumpriria seus turnos, mas nesse momento em que a glória de Deus chegava, todos eles se santificaram, jejuaram, buscaram a presença do Senhor, mesmo não sendo o dia. Sabe o que é isso? Eles estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, independente daquilo que tinha sido programado. Nós temos que entender que Deus, ele muitas das vezes vai nos incomodar quando estamos ali lavando uma roupa, lavando uma louça, limpando o quintal, o homem consertando um carro, dentro de um escritório, seja onde você estiver, para você buscar a presença de Deus. Eles não estavam independente ali, né, do turno que seria, do turno diário deles, que eles eram escalados, todos eles se santificaram para a presença de Deus, para estarem na presença de Deus. E eles entraram ali dentro do Santíssimo somente uma única vez. Eles só entraram para deixar ali a Arca da Aliança e se retiraram. E isso acontecia apenas mais uma vez por ano, que um sacerdote se santificava e entrava. Isso até Jesus vir e fazer o sacrifício por mim e por você. Era necessário essa expiação pelo pecado da humanidade. Então veja, eles só tiveram essa oportunidade de estar lá dentro daquele lugar onde eles deixaram a Arca da Aliança, a presença, uma única vez. Uma única vez. Como nós temos estado? Será que nós temos estado atento quando o Espírito Santo de Deus nos chama para interceder, para buscar, para revelar algo para mim e para a tua vida? Aleluia! E os levitas, cantores, e todos os de Asaf, e os de Emã, e os de Gedutum, junto com os seus filhos e os seus irmãos, vestidos de linho fino, estavam com símbolo e saltério e harpas ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombeta. Então eles estavam diante do altar do Senhor em espírito de adoração. Eles estavam adorando a Deus. E quando eles soaram as trombetas e cantavam todos como uma voz, para exaltar o louvor ao Senhor, e quando elevavam a voz com trombetas, símbolos, instrumentos musicais, quando louvavam ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre, a casa se encheu então de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então encheu da glória de Deus, do poder de Deus naquele lugar. E é o que nós experimentamos quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós clamamos pela glória do Senhor. Ele manifesta o teu poder, a tua glória, ele manifesta em nós. Nós sentimos o poder de Deus. Aleluia! Eu costumo dizer que
todas as vezes que nós estamos à disposição do Espírito Santo de Deus, né? Nós ali sentimos no nosso corpo, né? Nós sentimos na nossa mente, no nosso coração, que nós saímos de cena e ele entra, ele conduz. Depois a gente até olha e fala: Senhor, quanta sabedoria que não é vinda de mim, mas sim do Senhor, né? E nós somos falhos, somos pequeninos, mas quando nós damos liberdade para o nosso Deus, o poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, entrar na nossa causa, na nossa peleja, ele pode então fazer grandes coisas na minha e na tua vida. E não podiam os sacerdotes estarem em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa de Deus. Veja, eles não conseguiam se manter em pé, de tanta glória, de tanto poder, de tanta presença. Não sei você, mas eu, quantas das vezes, quando você sente, quando Deus manifesta a glória, a gente fica trêmulo, com a boca seca, a gente, né, parece que a energia se esvaiu de nós temos que sentar muitas das vezes, né? E porque a tamanha glória, isto é, Deus, ele manifesta o poder e a glória dele de uma forma tremenda. E ali os sacerdotes, eles experimentaram dessa glória, desse poder, né? E eles não se mantiveram de pé, né? Quantas das vezes ali você tendo a experiência com o Espírito Santo de Deus, já aconteceu comigo, de depois Deus ali nos arrebatar, nos derrubar, né? Nos colocar no chão para mostrar, olha, o tamanho da minha glória, né? É algo maravilhoso, eu digo que é algo viciante, algo que nós temos que querer todos os dias para nossas vidas. Que nós venhamos, no nome de Jesus, buscar a presença do Deus poderoso e santo, porque cada dia mais nós temos estado em guerras espirituais. Eu costumo dizer que nós cristãos estamos em uma guerra constante contra a carne e o espírito, contra as hostes espirituais da maldade. A primeira batalha tem que ser dentro de mim e de você, com a nossa carne, com o nosso querer. Nós temos que nos esvaziar de nós. Então a pergunta que Deus hoje faz é: nós temos permitido o Espírito de Deus ter liberdade conforme a vontade de Deus na minha e na tua vida? Veja, nesse tempo, né, de Crônicas, aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, era necessário o sacerdote se santificar, esse povo estar separado e entrar na presença do Senhor. Mas com a vinda do Senhor Jesus, ele veio e fez para mim, para você, algo inédito e maravilhoso. Ele deu Jesus, Deus veio, o nosso sacerdote real, ele é Jesus, porque Deus deu Jesus para passar pela cruz por mim e por você. E o nosso sumo sacerdote, né, irrevogável, inquestionável, é o nosso Jesus. Ele é perfeito, ele é inabalável, é o nosso Senhor Jesus. Ele pagou um preço na cruz e nos deixou um consolador, um amigo, o Espírito Santo de Deus. Que você possa estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Deus está querendo dizer: eu quero revelar mais, eu quero derramar mais, mas é necessário você esvaziar o meu templo, que é o teu corpo, que é o teu coração, a tua mente, que é o templo do Espírito Santo de Deus. É necessário esvaziar das coisas do mundo, das preocupações, não conectar com coisas que não vai acrescentar em nada, mas é você conectar com o reino de Deus, é você buscar na fonte que é Jesus, é você buscar o que é inédito todos os dias, para mim e para a tua vida. Que nós possamos, Senhor, esvaziar o nosso coração, a nossa mente, de todo o rancor, toda a mágoa, toda a preocupação, Senhor, de todo o autocontrole que queremos, Senhor, obter sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação. Mas, meu Pai, no nome de Jesus, que nós possamos confiar inteiramente, Senhor, no Seu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa vir e revelar a nós, nos dar discernimento, sabedoria, entendimento para a tua vontade na minha e na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.